Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos nessa terça-feira santa, né? A semana maior, né? Da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo, quem se entrega por cada um de nós. E nessa terça-feira, a antífona da igreja diz assim: Não me entreguei, Senhor, às mãos dos que me perseguem, pois contra mim se levanta falso testemunho, mas volta-se contra eles a sua iniquidade. O nosso evangelho, ele é João 13, do 21 ao 33, do 36 ao 38. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, estando à mesa Jesus com seus discípulos, ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, entre nós um me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns aos outros, pois não sabia de que Jesus estava falando e de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao seu lado, e no lado de Jesus, Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele perguntasse sobre o que Jesus estava falando e de quem estava falando. Então o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: A quem eu der o pedaço de pão passado a um molho. Então Jesus molhou um pedaço do pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus disse-lhes: O que tendes a fazer, executa depressa. Nenhum dos presentes compreenderam por que Jesus lhe tinha dito isso. Como Judas guardava a bolsa de valores, alguns pensavam que Jesus tinha lhe pedido e dizer para comprar o que precisávamos para a festa. Os que desses lugar essas coisas aos pobres, depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E o glorificará logo. Filhinho, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, agora vos digo, como eu disse também aos judeus: Para onde eu vou, vós não podeis. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhes: Para onde vós e tu não me podes seguir. Agora, mas seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Dará a tua vida por mim? Em verdade te digo: o galo não cantará 3 vezes antes que tenha me negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos vendo que a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se aproxima. E aqui nós vamos ver que o destaque de uma pessoa que foi responsável por tudo isso, né? Judas estava cuidando da bolsa de valores, né, daquela arrecadação que os discípulos recebiam as ajudas. A gente vê que os outros discípulos não entenderam o que Jesus estava falando
E João, que era aquele que o amava, que estava próximo, reclinou-se o peito, né, de Jesus e fez a pergunta. E Jesus disse: aquele que eu der, né, o pão passado ao molho. O pão passado ao molho requer, para os judeus, para o costume daquela época, é um sinônimo de, é um sinal, né, de afeição, de carinho. Então Jesus passa o molho, o pão ao molho e dá a Judas, dizendo que não desistia de Judas, mas Judas já tinha colocado em seu coração e não deixou que Jesus o penetrasse. Irmãos e irmãs, essa reflexão do Evangelho de hoje é muito forte para nós, porque às vezes a gente pode até pensar que Deus ou que Jesus pode entrar à força na nossa vida, e não é isso. A Bíblia vai dizer que ele está à porta e bate. Se abrir, ceiarás com ele. Se não, é a livre, espontânea vontade. Deus nos deixa livres para escolher o caminho bom ou o caminho mau. Se Deus o forçasse a nós, ele não seria Deus, seria um carrasco. Então, Deus nos dá essa liberdade. A que ponto o Criador nos ama tanto o ser humano, que nos deixa livre até mesmo para escolhermos se vamos ser salvos ou se vamos ser condenados. Nós sabemos que só somos salvos pela graça de Deus, né? Então, a partir daquele momento, era a noite. O que é que representa também a noite? As trevas, né? E a partir daquele momento, Satanás entra em Judas, né? Por que é que isso acontece? Porque Judas se fechou ao longo de toda a caminhada com Cristo, da sua manifestação. Ele era um discípulo, ele também pregava no nome de Jesus, com certeza expulsava demônios, com certeza curava a gente em nome de Jesus, mas Judas se fechou para essa graça. Então, Jesus deixou livre para a sua escolha. E nós vamos ver também que Pedro, na inocência, sem saber de nada, né, se achando que poderia dar a vida por Cristo, e Jesus disse: não, Pedro, tu não farás isso. Eu te digo que antes que o galo cante, né, tu me negarás 3 vezes. Por quê? A atitude de Pedro era uma atitude humana. Não estava enraizado Deus ainda. Mas depois não. Depois Pedro dá a vida, né? Porque se deixou amar, se abriu, ao contrário de Judas. Pedro, na sua fraqueza, na sua limitação, Pedro se entrega inteiramente por Cristo. Então aí nós vemos a diferença daquele que se abre e daquele que se fecha. Que nessa quaresma nós possamos nos deixar tocar por Cristo e ser capaz também de entregar a nossa vida por amor a Ele. E isso só acontecerá se a gente se abrir, se a gente entender que somos humanos, somos limitados e que só por graça de Deus podemos nos deixar como uma vela consumir pelo seu amor. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.